A gente vai começar então hoje, como eu já adiantei, falando de climatério e menopausa. O climatério, gente, é o termo médico utilizado para falar sobre esse período de transição da mulher que sai da sua fase fértil até chegar em sua última menstruação. Essa última menstruação que tem o nome de menopausa. Estatisticamente, a menopausa ocorre em média aos 50 anos, mas o climatério tem início por volta dos 40 anos, por isso que eu te falei, né? Tem amigas, ou você tá perto dos 40, então presta atenção. E vai até mais ou menos os 65 anos, tá? A gente recebe hoje um ginecologista maravilhoso que já está aqui, então se prepara, já pega até um caderninho para você anotar as dicas, porque a gente vai ter dicas preciosas com o doutor Hussein Tarra, tá certo? Muito obrigada Tudo por bom? estar Obrigado aqui. pelo Uma alegria convite. te receber, viu? Obrigado. Doutor, vou te convidar para sentar, Ok. tomar uma aguinha e eu venho já já para a gente falar sério sobre Combinado. climatério e menopausa. Nesse meio tempo, você também pode e deve participar do nosso programa através das perguntas, tanto no nosso chat do YouTube, quanto também através do nosso Instagram. Vai lá no Vida Melhor Oficial e manda sua pergunta. E o nosso chat é o Rede Vida ao vivo. Estamos ao vivo para todo o planeta. Tá bom, doutor? Hussein Gema, uma alegria te receber. A alegria é minha. Fico muito feliz porque sei, por boas recomendações, que você está trazendo aí pra gente informação com base em muitos estudos e evidências científicas, né? Isso é o mais O importante. mais importante é isso que vocês estão fazendo. A desinformação hoje é um dos piores inimigos das mulheres que passam por essa fase. Porque a menopausa, você até falou, que ela é uma data, é só a última menstruação. Só que o organismo da mulher, ele não é uma chavinha, liga e desliga. Você não dorme hoje com hormônio e amanhã acorda sem. Então essas transformações, elas já começam a acontecer desde os 40 anos de idade. E aí vão piorando. Por isso que é um erro a gente achar que espera parar de menstruar para poder fazer o tratamento. Não. Você tem como estimular, fazer tratamento para ter qualidade de vida. Hoje as mulheres vivem, no Brasil, acho que no censo do IBGE, nós temos 29 milhões de mulheres na menopausa. Olha isso, gente, 29 milhões de mulheres na menopausa. Eu não sei a quantidade de mulheres que trata essa fase de climatério, mas eu acredito que seja mínima. E o que mais me choca, que na verdade até eu sinto tristeza de pensar que tem muitas mulheres sem tratamento. E por que eu sinto tristeza? Porque eu sei que muitas vezes o casamento fica ruim, o relacionamento a dois fica terrível. A relação com os filhos fica também super estressante, porque a mulher às vezes tem aqueles ataques de nervos, né? Ela Tudo fica começa com uma TPM, uma insônia, mais exacerbada. irritabilidade. Eu já vivi tudo isso, mas eu vivi por muito pouco tempo, porque eu fui percebendo sintomas e lá, nos meus 40 anos, já fui fazer minha reposição ajuda. hormonal, procurar ajuda. Porque, na verdade, antes de você parar de menstruar, lá pelos 40 anos, você começa a ter o sono ruim, aquela sensação de irritabilidade, uma TPM. O marido mexeu, o parceiro mexeu na cama, você acorda. E aí você começa, e depois disso as menstruações ficam irregulares. Mas isso já vai tendo alteração de humor. E hoje a gente sabe que um dos fatores, a gente começa a ter os brain fogs, que sabe aquelas coisas de memória, tipo, vou pegar meu celular agora, cadê a chave do carro? Onde eu deixei? Então, nomes de filhos dos amigos que você vê todos os dias. Então, a memória vai ficando ruim. Tristeza, ansiedade, depressão. Por tudo isso, dor articular. E aí a gente tem, depois chegam os fogachos, aquelas ondas de calor, secura vaginal, que aí atrapalha muito o relacionamento, dói para ter relação, aí atrapalha para você ter, diminui a libido, com dor não vai ter vontade de ter relação. E você tem ainda as doenças que são decorrentes da menopausa. Então, você pode depois desenvolver uma osteoporosi. Se você não fizer a reposição hormonal no time certo, aí a gente pode ter cardiopatia. Isso é fundamental. A gente tem uma janela de oportunidade para iniciar o tratamento. Então vamos falar um pouquinho dessa janela de oportunidade. Você até falou a expressão timing certo, é a época ideal, que seria quando? O ideal é que a gente inicie o tratamento até os primeiros 10 anos. Então, a partir do momento que você já começa a sentir, você vai, até os primeiros 10 anos a gente inicia.
Então, é o time, porque aí a gente consegue, com a reposição hormonal, hoje a gente usa hormônios que são bioidênticos. Essa palavra eu acho meio maqueteira, mas eles são exatamente, é igual uma chave fechadura, exatamente iguais aos que o organismo deixa de produzir. Então, você usa os hormônios bioidênticos, você se prepara para a menopausa com atividade física, né? E aí você passa realmente a ter prevenção. Então, os primeiros 10 anos são fundamentais para iniciar, que a gente chama isso de janela de oportunidade. Perfeito. Tem muitas mulheres que estão nessa janela de oportunidades que não faz a reposição hormonal, até por recomendação médica, né. Eu ouço algumas mulheres falando: "Ah, não, eu não posso fazer, não, minha médica disse que eu não posso fazer". Quem, na verdade, não pode fazer reposição hormonal? Olha, são mínimas, mas a culpa é dos médicos. Porque existiu, na década de 90, um boom nos Estados Unidos, eu até estava lá quando lançou esse remédio. Primeiro, os hormônios que foram usados, eles eram derivados da urina da égua grávida. Engraçado que eu estava nos Estados Unidos, aí teve uma campanha do meio ambiente, proteção dos animais. E aí, nesse trabalho, que foi um trabalho grande, chamava Estudo WHI, e antes dele ter terminado, aí soltou na mídia, fantástico, Veja, na New York, e aí falando que o hormônio dá câncer, o hormônio dá risco de trombose. Só que estourou a mídia e aí deu um boom, um balde de água fria no tratamento. Só que esse estudo tinha vieses. Depois a gente continuou estudando. Então, esse estudo era feito com mulheres mais de 60 anos, que já tinham, né? Não é a nossa meta. Só que esse estudo já chegou com o balde de água fria. E os hormônios eram, como o hormônio que é da urina da égua, vai também dar certo para a reposição feminina. E aí isso evoluiu, só que os médicos não evoluíram. Então você tem que procurar um médico, o que eu falo sempre, vai no seu médico, ele não quer tratar, vai em outro, porque a gente tem, a menopausa, ela é fisiológica, mas o sofrimento que a gente vai passar não é. Gente, é um sofrimento horrível, né? Não faz sentido se a gente tem solução. Mas você disse que são pouquíssimas mulheres que não podem fazer reposição hormonal. O que é que bloqueia essa possibilidade? Olha, o que a gente tem são mínimas as contraindicações. E algumas contraindicações a gente tem uma maneira de fazer a reposição hormonal que pode ser feita. Por exemplo, a paciente que ela tem um tumor no fígado, aí ela não pode fazer reposição hormonal. Se ela tem um câncer ativo na mama, porque o grande medo, acho que as duas primeiras coisas que os pacientes chegam no consultório e me perguntam, elas sentam no consultório, doutor, mas o hormônio dá câncer? Eu vou usar hormônio e vai dar câncer? E a segunda, o hormônio engorda? Não, o hormônio não dá câncer e o hormônio não engorda. Se você pega as estatísticas, as mulheres aumentam o risco de câncer de mama após 50 anos, que é justamente na fase em que ela já não tem mais hormônio. Então, você tem que analisar os estudos. Então, se você tem, só para dar um exemplo, então, em cada 100 mil mulheres, 3 podem ter câncer de mama. E as que fazem reposição hormonal aumenta para 3,8. Então, então, não é o hormônio o tratamento que está dando câncer. Claro que se você tem um tumor ativo, você não vai. Mulheres que têm miomas podem fazer reposição hormonal? Porque o mioma é uma doença estrogênica, ele depende dos hormônios. Agora, o que acontece é que, às vezes, você entrando na menopausa, ele diminui. E aí você para de ter. Tem pacientes que o mioma nem precisou operar essa semana mesmo. Ela fala, não vou precisar fazer a cirurgia. Não, eu falo, claro, porque entrou na menopausa, reduziu. Mas você faz a reposição. Então, mas aí se você repõe estrogênio, esse mioma que iria diminuir com a chegada da menopausa, ele não vai voltar a crescer? Dificilmente, porque é um hormônio bioidêntico. E a gente prefere sempre usar a via transdérmica. Por quê? Porque tudo que você usa por boca, via oral, ele vai passar pelo fígado. A gente chama isso de primeira passagem hepática. Então, isso vai dar risco de trombose, e a dose tem que ser muito alta.
Então, hoje, o preconizado, isso é pelo protocolo da Sociedade Americana, é usar a via transdérmica. A gente pode fazer em forma de gel transdérmico, existem uns adesivos, uns PETs, e existem os implantes. Por quê? Porque se você usa a via transdérmica, ele cai na corrente sanguínea e não tem essa primeira passagem hepática. Por exemplo, se a mulher teve, eu tive um AVC, uma trombose, uma embolia pelo Covid, eu posso usar hormônio? Pode, porque aí você tem que respeitar a via, tem que ser uma via transdérmica. Perfeito. Olha quanta coisa aí para você pensar e para, de repente, discutir com o seu médico ou mesmo procurar uma outra visão, sabe? Aquela coisa assim, procura uma outra opinião. A gente tem que sempre pensar, gente, botar na balança. O que adianta estar passando por essa fase com tanta angústia, com tanto sofrimento? A vida não precisa ser assim. A medicina vai evoluindo, graças a Deus, porque ele vai capacitando os médicos também com tantos estudos importantes. Olha, a reposição hormonal, eu tenho muito esse feedback. Eu faço isso há muito tempo. Eu sou um apaixonado por estudar um hormônio. O primeiro curso que eu fiz, para você ter uma ideia, não vou falar para não aparecer minha idade, mas foi em 92. E aí o que acontece? O médico tem que gostar de estudar. Então o médico tem que querer sentar, igual nós estamos fazendo. Não adianta você ir no seu médico e ir lá, não. Você tem que entender o sofrimento da mulher e querer ajudar. A gente tem que fazer a diferença na vida dela. E ela tem que aceitar o tratamento. Por isso que o médico ele tem que explicar, olha, vai passar por isso, é assim, para ela aceitar o tratamento. Mas as mulheres se transformam. E me conta uma coisa, a reposição hormonal, no caso do climatério e menopausa, é do estrogênio ou outros hormônios também são necessários? Então, isso é importante falar. Nosso organismo é uma orquestra. Imagina que a gente tem que reger essa orquestra e tem que estar tudo em equilíbrio. Então, antes de parar os estrogênios, o primeiro hormônio que diminui é a progesterona, que é lá nos 40 anos, que começa o sono ruim, a TPM, aí depois vem o estrogênio e a testosterona. Mas a gente tem que também respeitar o sono. A melatonina é importantíssima. Porque a melatonina, se você entra na menopausa, aí você já tem o sono ruim, a onda de calor, irritabilidade. Então, a melatonina é um hormônio também fundamental. E a gente tem o cortisol, que é o hormônio do estresse. A tireoide, que é importantíssimo. Eu estou falando coisas e a vitamina D. Estou falando das coisas assim. O que eu tenho que fazer? Você tem que se preparar como? Sono bom, melatonina boa, vitamina D, que hoje a gente nem fala que é vitamina, é um hormônio D. Você ter cortisol adequado e tireoide é fundamental. Só que isso é uma orquestra. Não adianta você... Não é uma receita de bolo. Hoje a gente faz o tratamento individualizado. O da Cláudia é o da Cláudia. Da Simone. E você merece esse cuidado. Bom, a gente vai continuar com o assunto, você vai ter tempo de sobra para enviar a sua pergunta. Mas olha, o papo aqui, ele com certeza é um papo útil, é importante, eu quero que você preste muita atenção. A gente já deu uma boa explicação sobre climatério, menopausa e reposição hormonal, que na verdade não é algo simples, mas individualizado. Dr. Sem Gema, ele falou sobre isso, né? Sobre cada necessidade. Porque às vezes você acha que eu vou pegar mesmo o remédio que está pronto na farmácia. Porque que hoje você, com as manipulações, não estou falando que você tem que manipular, mas você tem a progesterona, que é legal, e tem os horários de usar. Por exemplo, o que eu sempre preconizo, o estradiol e a testosterona, eles são hormônios diurnos, porque eles vão te dar pique, faz antes da academia, quando você ainda usa em forma de gel. Quando você já está com o implante, eles já vão estar absorvendo direto. E a progesterona, ela é um hormônio noturno, porque ela melhora a qualidade do sono. Então, são detalhes que a gente vai ajudar. Olha que joia. E aí ele também falou da importância dos hormônios tiroidianos quando são necessários, né? Da vitamina D, que é considerado um hormônio. Gente, o assunto é importantíssimo. A gente vai abrir agora para aquele momento de perguntas e respostas. Vou pedir para a produção já liberar no nosso vídeo wall. Você que já enviou a sua pergunta através do Vida Melhor Oficial lá no Instagram, que bom. Segura aí, porque já já a gente vai ter esse momento e você vai ouvir as respostas
respostas às suas perguntas aqui pelo Dr. Hussein Gema, tá certo? Se você está participando e assistindo através do nosso canal no YouTube, maravilha, estamos transmitindo para todo o planeta e você pode participar também através do nosso chat. Dr. Hussein Gema. Aqui, gente, na tela, as perguntas. Primeira é da Ju Reis. Boa tarde. A médica do postinho de saúde diz que, como faz 9 anos que entrei na menopausa, não recomenda a reposição hormonal. Isso é fato? Tenho 60 anos. Olha, isso é mais um mito. É o que eu te falei dos médicos que não estão atualizados. O que acontece? Você tem essa time, que é a janela de oportunidade. Dentro dos primeiros 10 anos, pode se iniciar. E tem uma questão. Mas e depois? Porque ela já passou da janela de oportunidade. Não, 9 anos ela ainda pode, porque são casos que você tem que ver. Isso tudo a gente tem que pesar o risco-benefício. E não tem mais aquela coisa de que, eu tenho com 60 anos eu paro de fazer reposição hormonal. Não. A reposição hormonal ela é feita enquanto te trouxer benefício. Tem paciente de 90 anos que faz reposição hormonal. É mesmo? Tem paciente. Então, eu combino sempre assim no consultório. Até quando? Porque tinha uma época que se falava, são 5 anos de tratamento, são 10 anos de tratamento. Não, a reposição hormonal é enquanto estiver trazendo benefício para a sua qualidade de vida. Por exemplo, a gente falou de tireoide, né? Eu tomo minha reposição hormonal de tireoide, meu Sintroid, pode ser o Tirox, pode ser o que você quiser tomar. É pro resto da vida, não vou poder parar nunca, não é verdade? Controlar. Então, é assim. Mas a reposição hormonal, o que eu falo com as pacientes, eu falo sempre assim. Mas eu vou usar até quando, doutor? Eu combino assim, até o retorno. Então, até o retorno, você vai estar usando, né? Que aí a gente combina e vai combinando para manter o tratamento. Hoje a mulher vive até os 80, 90 anos. A longevidade hoje. Só que não é questão de viver mais, é viver mais, mas com qualidade. Com qualidade de vida. Eu faço reposição hormonal há 20 anos. Não da tireoide, não. Da tireoide desde quando eu tinha 40 anos. Mas antes disso eu já fazia reposição hormonal por conta do climatério. E até hoje, vou. E o que a gente estava conversando sobre os implantes. Os implantes, a gente não está inventando a roda. Estou inventando tal hormônio, não. Eles são os hormônios, que são os isomoleculares, só que a praticidade. Como tem paciente, você que o dia inteiro, então você coloca o implante e ele vai estar ali por 6 meses. Tem paciente que vem de fora, dos Estados Unidos, e já coloca o implante e vai moda para lá, para onde. É a facilidade de estar usando a reposição hormonal. A Rosana Vargas, ela pergunta assim: boa tarde, eu sofro de tireoidite de Hashimoto, estou com 57 anos, sofro com a menopausa, minha ginecologista disse que não posso fazer reposição, isso está certo? Não, olha, tireoidite de Hashimoto, hoje tem várias formas de tratamento. Porque você tem que avaliar o nível hormonal, mas você tem suplementos adequados. A menopausa também a gente tem que trazer algum suplemento. Importantíssimo usar selênio, usar cúrcuma, usar ômega, coenzima Q10 e desinflamar a tireoide. E deve sim fazer reposição hormonal, porque ajuda a equilibrar. Você sabe que eu tenho um caso bem legal, que é uma paciente que ela veio encaminhada pelo psiquiatra, que ela estava fazendo uso de antidepressivos em altas dosagens e não tinha melhora. Aí ela começou, a gente não retira o antidepressivo de cara, mas a hora que ela começou a fazer reposição hormonal, ela foi diminuindo. Então, às vezes você vai no médico, ele dá um antidepressivo e está tudo relacionado com os seus hormônios. E às vezes também com a alimentação, né? Tem gente que está com uma produção muito pequena de serotonina e acha que está com depressão, ou está com hipotireoidismo, acha que está com depressão. Mas sem contar que mais uma da menopausa. A menopausa engorda sim. E o reposição hormonal emagrece. Por quê? Porque quando você entra na menopausa, seu metabolismo fica mais lento. Então, você pode comer a mesma coisa, uma folha de alface, 2 colheres, e aí o seu metabolismo vai ficar mais lento. E, ao mesmo tempo, você começa a ter desejos diferentes. Tem paciente que, eu nunca gostei de brigadeiro, e começa, nossa, com vontade de comer brigadeiro. Então, a menopausa engorda. E a reposição hormonal, ela emagrece, porque ela vai devolver o seu metabolismo. Perfeito. Arlinda Soares pergunta: vou fazer 41 anos, que idade eu devo começar a fazer reposição?
A reposição deve ser iniciada assim que for necessária. Tem que avaliar se ela está precisando já repor a progesterona, ver, antes de tudo, a tireoide, a melatonina, o cortisol, a vitamina D e se preparar para entrar na menopausa. Perfeito. A gente tem que ir fazendo o nosso check-up, né? Acompanhando aí, saber como é que estão os nossos índices. Ana Garcia pergunta, boa tarde, a falta de hormônio pode causar depressão? Pode. Eu tenho, como eu falei, a mulher ela aumenta. Você sabe que no Brasil nós somos os campeões em depressão. Nós somos o primeiro país do mundo em depressão e uso de antidepressivo. Então, a reposição hormonal, o cérebro, ele é todo dependente de estrogênio. Então, tem vários receptores. E a deficiência do estrógeno, ela faz ativar as zonas, diminuir dopamina, serotonina. Então, a reposição hormonal melhora em muito a depressão. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Se você ainda não enviou a sua pergunta, ó, corre lá. Qual é a diferença da reposição pelo chip e pelo gel? O chip seria a intradérmica, né? Na verdade, assim, o chip é meio um nome marqueteiro, assim, mas o chip da beleza, isso não existe. Existe um implante hormonal. O implante hormonal é a maneira mais prática da gente colocar o hormônio. Então, o gel você passa na veia transdérmica diariamente. E o implante a gente coloca no seu bumbum, que ele dura. Tem o de 6 meses, que são os absorvíveis, e tem o de 1 ano, que são os de cilindro. Então, é a praticidade de estar usando a reposição hormonal. Perfeito. É muito mais pela praticidade do que pelo efeito real. Porque, na verdade, são os mesmos hormônios. Mas tem paciente que usa o gel e não absorve, porque a pele, às vezes, não consegue absorver. Outro detalhe muito importante é que, às vezes, tem paciente que tem contato com criança. Passa gel, mas dorme com o neto, ou dorme com o filho e pega no colo. Então, a gente tem que orientar sempre, olha, o gel não pode passar pro... Perfeito, uma boa orientação essa. Doutor, foi uma alegria recebê-lo, um assunto tão importante. Muito obrigada por ter trazido aqui esses esclarecimentos. Olha, doutor, o Sem Gema, ele tá no O Sem Gema Tarra, TAHA. Então é o Sem, tá escrito aí no vídeo. O Sem Gema Tarra. O WhatsApp para você marcar uma consulta em Barretos é 17 991566899. 17991566899. E o site drrucem.com.br. Obrigado, Cláudio. Alguma consideração final? Eu acho que isso que você está fazendo é o mais importante, passar a informação. A gente tem que deixar a mulher na menopausa empoderada. Perfeito. Muito obrigada e até a próxima. Adorei. Também, obrigada.